Oi pessoal, no vídeo de hoje vou falar por que escolher o Canadá para imigrar. Sei que eu já falei algumas coisas, mas tem algumas coisas, alguns dados interessantes assim de repente vocês vão achar bacana. Bom, vocês sabem que existem muitos rankings para decidir qual país é o melhor, para se morar e etc e tal. E o Canadá ele tem ficado nos top 5 dessa lista, e alguns dos motivos são, por exemplo, fator financeiro. Então, a gente está falando de um país que fica no hemisfério norte, né? Que é um país desenvolvido, é um país que a gente chama de primeiro mundo, e a qualidade de vida aqui é muito boa. Então, dos fatores que, por exemplo, a gente sempre falava no Brasil, né, que tinha que melhorar. Então, questão de saúde, questão de educação, questão de segurança, questão econômica, questão social e etc. Todas essas questões, basicamente, lógico, não é perfeito, tá? Mas basicamente todas essas questões estão resolvidas aqui no Canadá. Então, as mulheres principalmente, né? Podem sair na rua à noite. Tem muitas meninas que ainda nessa época do ano que não tá nevando tanto, não tá nevando ainda, né? Mas que saem correr 8 horas, 9 horas, 10 horas, vão de madrugada correr sozinhas, não acontece nada. Crianças que vão para a escola a pé, de bicicleta, de patinete, de patins, de skate, do que for, vão para a escola sozinhas, crianças pequenas, irmão um pouquinho mais velho levando o irmão mais novo para a escola, sem problema nenhum. Bom, com relação ao custo de vida, a gente está falando de um país que tem o dólar como moeda, mas é o dólar canadense. Então, se você for ver, por exemplo, países que os brasileiros gostariam de estudar, né? Tipo, Estados Unidos. Então você vai ter o dólar americano, que é mais caro do que o dólar canadense. Você vai ter a Inglaterra. Então você vai ter a Libra, que é bem mais caro do que o dólar canadense. Ou você vai para a Europa, que aí também é mais caro do que o dólar canadense. Se você vai para a Suíça, por exemplo, estudar, o franco suíço é mais caro do que o dólar canadense. Então você está num país próximo, relativamente próximo falando, próximo do Brasil, quero dizer, né? Do ladinho dos Estados Unidos, e que você tem um custo de vida relativamente mais barato. Uma das outras coisas que influencia bastante as pessoas. Lembre-se que o vídeo é mais voltado para brasileiros, mas lógico, a imigração ocorre a nível mundial, né? As pessoas que vêm para o Canadá não vêm só do Brasil. Então, a questão de recepção do canadense. Como eu já falei em outros vídeos, né, o canadense ele é conhecido por ser muito educado, ser muito cortês, etc, né? Então, isso acontece na verdade mesmo. Que nem eu já relatei em alguns vídeos, né? Questão de reunião de empresa, quer dizer, todo mundo para te escutar, aí próximo fala, não existe discussão. Tipo, todo mundo sempre por favor, obrigado. Tipo, é muita educação, entende? Então, isso faz com que quem venha para cá se sinta mais seguro. É diferente você ir para um país onde, teoricamente, você escuta notícias em que os estrangeiros ou os imigrantes são mal recebidos, né? Então, tipo,
Óbvio que se você tiver que escolher entre um desses países e esse for um fator decisivo, você vai escolher o Canadá, porque é um país tranquilo. Outra, assim, eu não estou dizendo que a recepção do canadense é melhor que a do australiano, que é melhor que a do, sei lá, japonês ou não sei o quê. Eu estou dizendo que na soma dos fatores, tá? Na soma dos fatores, esses pontos são pontos positivos para o Canadá. Porque você vai ter países que, por exemplo, de repente a questão do custo de vida é muito mais barato que o Canadá, às vezes. Mas aí a questão da criminalidade é a mesma? Tá em alta ou não? Então, assim, tem certos fatores que não adianta ver só, por exemplo, o salário lá que eu vou ganhar é alto. Tá, tudo bem, o salário é alto, mas quais são os malefícios que você vai ter? Você vai ter segurança? Você vai ter educação? Você vai ter isso, vai ter aquilo? Então, assim, é complicado. Então, você tem que fazer uma soma de fatores para ver se efetivamente a tua escolha vai ser a mais acertada, tá? Então, por exemplo, o que eu estava falando, né? O Canadá também ele é reconhecido no mundo inteiro por ser um dos países que mais acolhem refugiados. Então, assim, na época que deu aquela confusão toda de refúgios, do pessoal da Síria, etc., o Canadá abriu as portas para todo mundo. Lógico, eles estabeleceram um número, mas, tipo, o Canadá abriu as portas, não foi um dos países que falou, não, a gente não vai receber imigrante. Então, assim, isso faz com que o nome do país seja lembrado de uma forma positiva também. Outra coisa, não dá para esquecer, e aí eu não quero comparar a questão de antiguidade, mas o Canadá, ele também é um país de imigrantes, né? Eles foram colonizados pelos franceses, depois pelos britânicos, e aí ficou essa mistura inglês e França. Mas lógico, não dá para esquecer que do lado tem os Estados Unidos, que é uma superpopulação, né? Comparado ainda mais com os 35 milhões de habitantes que o Canadá tem, que é irrisório isso. Então, assim, tem muita influência americana e, assim, vieram para cá muitos outros povos. Tem, por exemplo, muito judeu, tem bastante alemão, tem bastante português, tem bastante colombiano, bastante mexicano, brasileiro não é uma das comunidades mais numerosas no Canadá. Tem bastante chinês, tem bastante indiano, tem bastante, que mais? Inglês. Então, assim, é um país que também é formado por imigrantes. Então, isso torna a adaptação ao país muito mais tranquila. Com relação a ensino, né? Ensino, o Canadá, como eu já falei, a educação é levada a sério. Você faz os teus períodos de escola obrigatória, que é o primário, que são 6 anos, e mais 5 anos de secundário. Então, esses são os anos obrigatórios que você tem que ter aqui. Aí depois você faz mais CEGEP, mais 3 anos, que é uma escola técnica. Então você já vai ter 14 anos. E mais a faculdade, mais 4 anos. Você vai ter 18 anos de estudo aí, quem faz uma faculdade. Então, questão da escola, por exemplo. A maioria das escolas aqui são públicas, tem escola privada também. Mas assim, a diferença entre o ensino da escola pública e a escola privada não é tão grande. Tem gente que defende muito a escola privada aqui, que diz que o ensino é melhor. Lógico, aí tem escolas e escolas também, né? Óbvio que deve ter escolas privadas aqui que o nível de ensino deve ser altíssimo. E escolas públicas que o ensino deve ser uma porcaria também. Nível Canadá, tô dizendo.
Mas existem escolas privadas que não são tão boas e existem escolas públicas que são excelentes. Então, aí vai do que você está pensando em oferecer para o teu filho. Porque as escolas também são divididas por ramos. Então, por exemplo, você tem escola que é mais voltada para a parte matemática da coisa, mais científica. Tem outras que são mais voltadas para esportes. Tem outras que são voltadas mais para línguas. Então, cada escola aqui, elas têm o seu... como é que eu posso chamar? O seu núcleo, o seu núcleo básico, e em volta disso as matérias são dadas, ou seja, sempre visando aí o que a escola preconiza. Com relação a universidades, por exemplo, né, as universidades do Canadá, algumas, lógico, estão entre as melhores do mundo. Então, vocês sabem que existe um ranking de universidades a nível mundial, e o Canadá, no último ranking que saiu, o Canadá conseguiu colocar 4 universidades entre as 100 melhores do mundo. Então, assim, de cabeça, eu diria que o Brasil não está entre as 100 primeiras. E desculpa a informação, 200 primeiras. O Brasil está com a USP entre as 200 primeiras. O Canadá colocou 4 entre as 200 primeiras. Então, a mais bem colocada é a Universidade de Toronto, em 29º, que fica na cidade de Toronto. Aí, em 35º fica a McGill, que é uma universidade de língua inglesa, mas fica em Montreal. Aí depois, essas duas estão entre as 100 melhores. Aí vem Alberta em 113º lugar e Montreal 137º. Então, são universidades boas, né, que estão bem ranqueadas. E, como eu já falei, o custo dessas universidades, ela é ínfimo, por exemplo, comparado com universidades americanas. Aí você vai falar, Peter, mas a universidade do MIT, lá, o Massachusetts Institute of Technology, é a melhor. É a melhor. No ranking está como acho que a primeira colocada. Howard, etc e tal. Mas assim, você vai pagar uma fortuna para entrar numa universidade dessa. E talvez você não consiga entrar mesmo se você tiver dinheiro. Você tem que passar por testes assim exaustivos, etc. Então, assim, a acessibilidade às universidades do Canadá são maiores. Você tem mais possibilidades, tendo um bom nível de ensino também. Com relação as melhores cidades do mundo para morar. Vocês sabem também que existe um ranking para isso. E o Canadá ele consegue colocar entre as 10 melhores cidades do mundo para morar, 3. Então, assim, se um país entre todos os outros consegue colocar 3 entre 10, que vai quase 30% aí de participação, então assim, é alguma coisa interessante, né? Então a mais bem colocada no ranking é Viena, né, na Áustria, já pelo, sei lá, 3º ano consecutivo, mas em 5º lugar tem Calgary, em 6º Vancouver e em 7º lugar Toronto. Então, assim, esses são, lógico, alguns dos fatores, né, que
que eu acho que são bem importantes, que podem ou não definir uma decisão de imigração, fora outros fatores que não são às vezes medidos, né? Mas assim, que a gente no dia a dia aqui percebe, né? Um dos sinais para mim, no Brasil eu dirigia, óbvio, e dirigi em Curitiba. Aqui, lógico, de repente quem estiver assistindo está em São Paulo, sabe que Curitiba não é nem um décimo do trânsito de São Paulo. Mas mesmo assim, você fica muito tenso, fica muito nervoso, usa a buzina todo dia, com certeza. No trânsito, no Brasil, você vai usar a buzina pelo menos umas 10 vezes, pelo menos. Aqui, cara, sério, se pudesse tirar a buzina dos carros, cara, não ia fazer diferença nenhuma. Ninguém buzina, cara. Ninguém buzina. Eles não são bons motoristas aqui em Quebec. Não são bons motoristas. Mas, se fosse a mesma coisa no Brasil, eu tenho certeza que o nível de acidentes ia ser muito maior. Porque aqui, apesar de eles não serem bons motoristas, eles respeitam as leis. Então, por exemplo, não acontece muito acidente porque todo mundo anda devagar. Então dá tempo de reagir, dá tempo de fazer alguma coisa diferente do que se faria no Brasil, né? Então aqui você tem calma, tranquilidade. Se alguém faz uma besteira na tua frente, você não precisa meter a mão na buzina, porque ninguém vai meter a mão na buzina. O cara que está na tua frente vai parar com o tempo, você vai parar com o tempo. Enfim, então assim, te dá muito mais tempo de reação. E isso, apesar de, lógico, para nós, de repente, virmos uma cultura de estresse no trânsito, né? E, às vezes, dentro do carro, xingar e falar, puta, mas é burro, né? Não sei o que tá fazendo e tal. Mas, tipo, aos poucos você vai se acostumando com isso e daqui a pouco você tá no mesmo ritmo de andar devagar, de dar mais distância, de prestar mais atenção, porque, lógico, se você tá andando devagar, você consegue olhar para os lados com mais tranquilidade, etc. Te dá mais tempo de reação, né? Como eu falei, a questão das mulheres, violência feminina aqui. Ah, não existe, Peter? Óbvio que existe, no mundo inteiro existe. Mas assim, não existe esses casos que a gente ouve falar no Brasil aí, cara, que tipo, é um absurdo. Políticos roubam. Óbvio que políticos roubam. Eu não vi um país ainda onde político não rouba. Mas assim, comparado com o Brasil de novo, não é um roubo assim que você fala, caramba, o cara tá destruindo o país. Ah, então pode roubar. Não, não é isso. Mas, tipo, não são esses absurdos, assim, sabe? Essas coisas loucas, assim, que a gente vê que cansa, né? Cansa. Por exemplo, estava lendo uma reportagem, só para completar, eu fiquei sabendo que parece que o neto do neguinho da Beija-Flor foi assassinado. Assassinado, levou um tiro de bala perdida, sei lá, qualquer negócio assim. E ele deu uma declaração agora, o neguinho da Beija-Flor, que ele tá saindo do país. Então, assim, é óbvio que ele não vai procurar um país onde possa acontecer a mesma coisa, entende? E o cara é uma pessoa famosa no Brasil, ele tem o nome dele, né? Ah, tem quem gosta, tem quem não gosta, isso aí é outra questão, é questão de gosto, mas assim, é uma pessoa, mais uma pessoa que desiste do país, entende? Porque, infelizmente, o Brasil não está projetado para viver, cara. O Brasil está projetado para sobreviver. Então, assim, eu tenho muitos amigos que eu converso diariamente. Cara, as pessoas estão com medo, cara. E não é, estão com medo do Bolsonaro. Não é, tá com medo de tudo, cara. Né? É medo de tudo. Tipo, as pessoas vivem prisioneiras dentro de casa, cada vez mais. Agora com essa coisa da Covid, cada vez mais isoladas. Então, assim, é uma coisa assustadora, né? Aqui a gente está tendo a segunda onda, vamos chamar assim, né? Mas, tipo, as crianças estão indo para a escola desde o início do ano letivo, que começou em setembro. Tipo, no Brasil as aulas não voltaram ainda. Já é o segundo vídeo que eu falo sobre isso. Eu não sei quanto tempo se passou desde o primeiro, mas, tipo assim, é um absurdo, cara. Por que as pessoas podem ir pra praia, podem ir pra restaurante, podem fazer não sei o quê e não podem ir pra escola?
Por que as pessoas podem ir num restaurante comer picanha, mas não pode ir para a sala de aula estudar? Por que eu tô dando esse exemplo? Eu vi uma notícia esses dias que pra mim, cara, é um troço assim, é o fim do mundo. É um cursinho que resolveu dar aula dentro de um bar. Porque já que não pode, os alunos não podem ir para aula dentro da sala de aula, mas podem ir para o bar, o cursinho resolveu dar aula dentro de um bar para poder os alunos terem aula, cara. Tipo, isso é um absurdo, cara. O Brasil é o país dos absurdos. É um negócio assim que não existe, cara. Como é que é um negócio desse? Como é que chega a esse ponto, entende? Como é que a população que se diz tão ofendida com certas coisas não toma providências, né? Acho que tá na hora. Tipo, vocês vão votar aí agora para vereador, para, sei lá, deputado estadual e prefeito, não sei se é isso. Mas, tipo, tirem todos os políticos que tem cargo, tem mandato. Ponham gente nova. Vai ter que ter um prefeito. Então, assim, mas o cara é desconhecido. Dane-se, cara. O cara conhecido não faz nada. Todo mundo só tá roubando, roubando, roubando e a população não toma consciência prática disso, entende? Não é, eu sei que rouba, mas... Tipo, mas mais o quê? Vai lá e tira o cara, pomba. Entende? Então é complicado. Por isso que eu digo, tem confusão aqui no Canadá também? Tem. Mas eu duvido que vocês ouvem falar do Canadá aí no Brasil, no sentido de mulher foi estuprada por, sei lá, 10 homens e depois foi morta, cortada e queimada, jogada no rio, sei lá o quê. Cara, a gente ouve falar isso aqui do Brasil. Porque o político foi preso com com dinheiro na cueca. Tipo, não tem isso aqui, cara. No Brasil, a cada semana é uma coisa diferente. Que nem a gente diz, né? No Brasil é uma enxadada, uma minhoca. Né? Tipo, não falha uma, cara. Sempre tem um escândalo novo. O escândalo da semana, o escândalo diário, sei lá. Então, assim... Vocês podem achar que, tipo... Peter não é patriota, né? Tá falando lá de fora. Mas, assim... Cara, se eu não me interessasse pelo Brasil, eu não estaria falando desse jeito. Pra mim ia estar tipo, dane-se, tipo, quer fazer, faça e tal. Mas assim, eu gostaria realmente de ver o Brasil melhor, entende? Eu trabalhei bastante aí, fiz coisas, eu acho que cheguei a fazer diferença na vida de algumas pessoas. Mas assim, eu também tenho a minha vida pra viver, entende? Eu não posso viver em função de tentar salvar o Brasil, de tentar... Tipo, chega uma hora que você cansa, que você fala, meu, eu também tenho minha vida pra viver, eu também tenho minha filha pra cuidar, eu também quero ser feliz. Então, quero ser livre, eu quero poder ter minha liberdade, quero poder ter o meu lazer, sem ter preocupação, e é por isso que a gente escolheu o Canadá. Então, se você acha que as razões que eu te dei aí são boas razões, a gente tá te esperando aqui no Canadá. Um abraço e até o próximo vídeo.